Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, este vídeo tem dois objetivos, basicamente. O primeiro deles é apresentar para vocês aqui uma ideia, que é também continuidade do vídeo anterior, ou seja, sobre os nossos estudos acerca da doutrina católica, que vai se tratar sobre a leitura das Sagradas Escrituras, ou da Bíblia Sagrada, ou das Sagradas Letras. Eu tenho a ideia de fazer e compartilhar com vocês um plano anual de leitura das Sagradas Escrituras. A gente vai perceber que esse plano ele é bem flexível e que as pessoas, por mais ocupadas que sejam, eu penso que ela dá para ler as Sagradas Escrituras, exceto aquelas realmente que não vai ter tempo. Mas aquelas pessoas digamos assim, que não são tão ocupadas, que eu penso que a maioria de nós tem tempo sim, de se dedicar às Sagradas Escrituras, a gente pode lê-la em um ano. Não estou falando aqui em estudá-la, mas lê-la e tirar o maior proveito possível. Esse é o primeiro objetivo. O segundo se trata de um tema que eu considero importante, que é a criação, novamente, que eu vou fazer novamente, uma criação de um grupo, novamente aqui do canal Apostolado São José, um grupo de WhatsApp e também no Telegram. Eu não queria realmente voltar a fazer grupos por vários motivos, mas a necessidade impera e a gente, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, por amor à Santa Igreja, a gente tem que deixar muitas das vezes gostos pessoais ou questões pessoais em nome da caridade, em nome, digamos assim, do maior proveito, que é a glória de Deus e o bem das almas. Então a gente necessariamente tem que sacrificar essas questões pessoais. Bem, vamos tratar primeiramente da questão das Sagradas Escrituras. Porque eu considero, e não apenas eu, né, lógico, mas a Santa Igreja considera ser de extrema importância a leitura das Sagradas Escrituras, por diversas razões. A primeira delas, eu penso assim, particularmente, é que ela é parte da nossa doutrina. Ela faz parte da regra da nossa fé. Então, todos nós católicos, todos nós fiéis católicos, devemos ter um conhecimento mínimo acerca das Sagradas Escrituras, da sua composição, a diferença dos livros, a questão digamos assim, literária. Porque eu penso que tem pessoas que não têm a mínima ideia do que é a Bíblia. É verdade, infelizmente, afirmar isso, mas por exemplo, tem pessoas que não sabem localizar um livro na Bíblia, não sabem diferenciar um livro sapiencial de um livro histórico, de um livro até mesmo profético. Isso é vergonhoso para nós católicos, que não tivermos esse conhecimento. Então, por isso que eu proponho aqui para a gente, né, uma vez que faz parte da doutrina católica, as Sagradas Escrituras, a gente lê-la por completo, saber um pouco, distinguir os livros. Não vou dizer que a gente aqui não é teólogo, não tem autorização para isso, mas conhecer o minimamente possível de uma das nossas regras de fé, que são as Sagradas Escrituras, ou a Bíblia Sagrada. Eu vou até aqui repetir para vocês, novamente. Está aqui nessa introdução geral, já fiz em outros vídeos, aqui, ó, introdução geral ao Antigo e ao Novo Testamento. Aqui é uma introdução geral e especial ao Antigo e Novo Testamento, né? Bem interessante. E logo no início, né, ele trata do que verdadeiramente são as Sagradas Escrituras. Por exemplo, aqui, logo na página 23, que são os prolegômenos aos estudos, né? Fala o seguinte:
Bíblia ou Sagrada Escritura é a coleção dos livros que, escritos por inspiração do Divino Espírito Santo, têm a Deus por autor e, como tais, foram entregues à Igreja. Essa definição ela está tanto no Concílio de Trento, quanto também no Concílio Vaticano. E a gente viu no vídeo anterior desse livro aqui, sobre a doutrina católica, do Koenig Bollinger, que também, quando ele vai definir as Sagradas Escrituras, define praticamente da mesma forma. Deixa-me ver aqui, especificamente está aqui. Deixa-me ver aqui, ó, na página 29. A Escritura Sagrada, ou Bíblia, vem do grego, né? Bíblia, do plural Bíblia, é o conjunto dos livros que foram escritos por inspiração do Espírito Santo, tem como autor o próprio Deus e chegaram à Igreja com este nome. Ou seja, as obras que são verdadeiramente católicas, elas acompanham. Aqui, ó, isso aqui tem um autor, aqui tem outro, mas a definição é a mesma. Por quê? Porque a Igreja, quando definiu para todos. Então, todos os autores que forem discorrer sobre o conceito de Sagradas Escrituras, necessariamente vai fazer o mesmo. Porque não tem o que mudar. É uma definição da Santa Igreja. Está nos concílios. Eu falei isso só para questão mais de introdução. Para a gente compreender que as coisas aqui que eu vou discorrer, que eu falo, que eu compartilho com vocês, não é nada da minha mente. Eu apenas estou compartilhando. E por isso é extremamente necessário a gente, sempre quando for se debruçar diante de uma obra, fazer a seguinte pergunta. Essa obra que se trata de fé e moral, ela tem aprovação eclesiástica? Ela tem o nihil obstat? Ela tem o imprimatur, seja lá como traduzam bem essa palavra, né? Ela tem realmente autorização da Igreja? Se tiver, eu dou continuidade. Se não tiver, eu suspendo o juízo até saber se aquela obra tem autorização da Igreja ou não. É importante deixar isso bem claro. Agora, voltando em si para a questão das Sagradas Escrituras, é importante a gente lermos, estudarmos pelo menos um pouco as Sagradas Escrituras, ao menos para compreendermos o que verdadeiramente são as Sagradas Escrituras, porque, como eu afirmei aqui, né, faz parte da doutrina católica, faz parte da nossa regra de fé. É uma regra remota, mas é regra de fé. Quando eu falo regra remota, não estou aqui falando no sentido de escala hierárquica, que tem menos valor. Não. Tudo para a Santa Igreja tem o mesmo valor. Porque tanto a tradição como o magistério, as Sagradas Escrituras, é revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, é revelação de Deus. Então tem o mesmo valor. É importante a gente deixar isso bem claro. E por que eu resolvi tratar assim dessa Sagrada Escritura e propor um plano anual? Que é verdadeiramente para a gente lermos as Sagradas Escrituras. A gente focalizar o nosso tempo em algo que é profícuo para a nossa alma, que é profícuo para a nossa inteligência. Por exemplo, as pessoas não sabem distinguir o que é a alma e o espírito. As pessoas dizem, vivemos uma crise espiritual, mas as pessoas não sabem distinguir o que é o espírito. O espírito, propriamente falando, são as faculdades superiores da alma, que é a inteligência e a vontade. Então, quando a gente alimenta a inteligência e a nossa vontade com as Sagradas Escrituras, com a revelação divina, a gente, digamos assim, fortifica a nossa vontade e a nossa inteligência. Além de fortificar, elas são iluminadas. Por isso que é extremamente importante estudarmos e lermos as Sagradas Escrituras para melhor direcionarmos a nossa vontade e para iluminar a nossa inteligência. Porque a nossa vontade, ela tem que caminhar aquilo que é correto. Aliás, ela tem que seguir aquilo que é correto. Ela tem que obedecer aquilo que é salutar.
e não sair escolhendo uma coisa ali, outra aqui, aleatoriamente. Não, ela tem que seguir de maneira reta. Por isso que a gente tem as regras de fé. Regras, ou seja, aquilo que necessariamente devemos seguir como digamos assim, como um rumo certo, verdadeiro, para salvar nossas almas. E que é a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, a revelação de Deus. E nesse estudo, né, eu peguei parte, né, pelo que eu percebi, vai ser bastante importante. Por quê? Porque o plano anual que eu vou utilizar como referência é de uma obra que eu vou até apresentar depois para vocês. Eu não cheguei a ler ela toda, de uma folheada, está até em PDF. E ela é importante porque eu vi que ela tem um plano anual de estudos. Divide por livros, digamos assim, por capítulos, aliás, por dias, não tem por capítulo, mas eu vou fazer uma coluna dividindo, ou seja, vai ser uma coluna sobre os livros, uma por capítulos, aliás, por dia, quantos dias necessários são para ler aquele livro, e os capítulos. Eu vou mostrar, vou fazer uma coluna sobre capítulos, quantos capítulos, mais ou menos, a gente vai ter que ler em média por dia para terminar um livro em tantos dias, por exemplo. Nessa tabela que eu vi, não tinha isso, mas eu vou acrescentar os capítulos, ou seja, quantos capítulos serão necessários diariamente a gente ler para terminarmos o livro em tantos dias, fixadamente. E o autor faz lá uma divisão, começando pelo Novo Testamento, mas depois, quando eu apresentar necessariamente esse estudo, eu vou dar umas sugestões também, só para aqueles que quiserem, lógico. E também eu vou fazer uma espécie de livreto, assim como fiz um livreto sobre o Rosário, eu vou fazer um livreto sobre também a leitura anual das Sagradas Escrituras, fazendo ali, digamos assim, uma espécie de estudo prévio, a divisão dos livros, o que é propriamente o conceito de Sagradas Escrituras. Eu penso que vai ficar umas 10, 15 páginas no máximo. Vai se tratar realmente de um livreto, né? Não mais do que 20 e poucas páginas, 25. No máximo ali 20 páginas, 25, contando com a capa. Então, eu espero que vocês aproveitem e se comprometam com essa leitura das Sagradas Escrituras, né? Uma vez que a gente perde tanto tempo com filmes, com internet, YouTube, assistindo vídeos de sacerdotes modernistas. Às vezes a gente já utiliza tempo, às vezes até para discutir, às vezes coisas fúteis, aleatórias, sobre essas questões. Eu não estou aqui falando daqueles que realmente defendem a fé, não, estou falando disso não. Estou falando de discussões tolas, bobas. Inclusive, nesse próprio livreto que eu pretendo fazer, eu vou mostrar, baseado, né, nos estudos, ainda dessa obra aqui, aliás, o Antônio Charbel, que organizou essa edição das Sagradas Escrituras, aliás, foi o padre Farinha, o nome dele, organizou uma tradução, né, das Sagradas Escrituras comentada do padre Antônio Pereira de Figueiredo, que inclusive tem até em PDF. E essa é uma das razões que também eu vou refazer o grupo para compartilhar material com vocês. É isso. Espero que tenha compreendido assim sobre as Sagradas Escrituras no geral. Eu não vou aqui adentrar propriamente no tema em si, apenas informar para vocês que eu vou considerar isso. E já falando propriamente nas Sagradas Escrituras, é importante deixar bem claro o seguinte, que é necessário sim lermos as Sagradas Escrituras, estudarmos até onde pode, o leigo, né? Mas termos uma Sagrada Escritura confiável, termos uma Bíblia Sagrada aprovada pela Santa Igreja. Eu sempre dou como exemplo
o Salmo 95, versículo 5, sobre as Sagradas Escrituras. Mas aqui eu vou dar também um outro exemplo do quão é importante termos uma boa tradução. Eu até compartilhei com algumas pessoas, que eu retirei do livro de Jó, capítulo 2, versículo 9. Deixa-me ver, que diz o seguinte, abre aspas. Eu vou ler aqui, primeiro, a tradução da Vulgata Latina para o português, do padre Antônio Pereira de Figueiredo, que é essa Bíblia grande que eu tenho aqui. Diz o seguinte, o livro de Jó, capítulo 2, versículo 9, abre aspas. E sua mulher lhe disse, ainda tu perseveras na tua simplicidade? Louva a Deus e morre. Fecha aspas. Essa é a tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo. Vamos ler agora a tradução do padre Matos Soares, que é essa Bíblia aqui. Infelizmente a capa dela era vermelha, era um pouco coisada, acabou ficando danificada. Eu coloquei aqui eu cobri aqui. Mas deixa-me ver aqui, o livro de Jó, está aqui. Deixa eu ver aqui o capítulo 2, versículo 9. Diz o seguinte, abre aspas. E sua mulher disse-lhe, ainda perseveras na tua simplicidade? Bendizes a Deus e morre. Fecha aspas. Deu para compreender que a única diferença aqui entre o padre Matos Soares e o padre Antônio Pereira de Figueiredo é numa única palavra, mas que tem a semântica, o significado ao mesmo. Tem uma que diz louva a Deus, a outra diz bendize. Mas a gente sabe que bendizer e louvar aqui são sinônimos. Agora, vamos ler aqui essa Bíblia de Jerusalém, essa mesma tradução. Aliás, essa mesma passagem das Sagradas Escrituras. Está aqui o livro de Jó. Por incrível que pareça, eu estou abrindo já quase na página. Está aqui o capítulo 2, versículo 9. E sua mulher disse-lhe, persistes ainda em tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. Fecha aspas. Deu para compreender? Aqui diz para amaldiçoar Deus. Olha a diferença. Estou aqui com essa Bíblia Ave Maria, conhecida por muitos. No livro de Jó, deixa eu ver se eu deixei marcado. Não marquei. Tem que procurar. Capítulo 2, versículo 9. Deixa-me ver aqui. Está aqui. Diz o seguinte. Sua mulher disse-lhes, persistes ainda em tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Fecha aspas. Essa Bíblia aqui é a Bíblia do Peregrino. Acho que eu até já deixei marcado. Deixa eu ver. Não deixei marcado. Mas deixa eu procurar. Por isso que é fácil a gente encontrar quando a gente tem uma ideia da localização dos livros. Por exemplo, o livro de Jó eu sei que é o primeiro livro sapiencial. Então, ele é o livro que precede o livro dos Salmos. Então, para mim é fácil localizá-lo tendo esse conhecimento. Aqui no livro, está aqui, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte. Sua mulher lhe disse, ainda persistes em tua honradez? Amaldiçoa a Deus e morre. Fecha aspas. Agora, nessa Bíblia aqui, Palavra Viva, que também é a mesma Bíblia da edição pastoral, a mesma tradução. Essa aqui eu acho que eu deixei marcado. Não, deixei não. Tá aqui, livro de Jó. Capítulo 2, versículo 9. Diz o seguinte. Sua mulher lhe disse,
e você ainda permanece firme na sua integridade, amaldiçoa a Deus e morra de uma vez. Fecha aspas. Praticamente a mesma tradução da Bíblia de Jerusalém. Deu para compreender a diferença entre a tradução da Vulgata Latina, a tradução da Bíblia, que foi considerada autêntica pelos concílios de Trento e o Concílio Vaticano? Como que é diferente dessas novas traduções? Ficou bem claro? Porque também é necessário termos uma Bíblia confiável, considerada autêntica pela Santa Igreja. Eu espero que aqui não há mais discussão sobre isso. Agora eu vou falar aqui, discorrer um pouco sobre o grupo que eu vou criar novamente aqui do Apostolado São José. Eu vou criar tanto no Telegram quanto também no WhatsApp. Eu reconsiderei essa possibilidade. O canal já tinha um grupo, mas por algumas razões que eu vou compartilhar com vocês aqui, eu resolvi excluir o grupo. Uma das razões foi o seguinte, que em grupos, pessoal, infelizmente, tem pessoas ali que a gente não conhece. Porque o grupo às vezes é aberto, e por mais que seja um grupo fechado, que a gente só autorize novos integrantes mediante uma entrevista, seja lá o que for, ou até mesmo uma autorização pessoal, hoje a gente não conhece praticamente as pessoas. E, infelizmente, assim eu tive que excluir, porque surgiu umas coisas que eu achei estranho. Eu disse, não, eu vou excluir logo de imediato, antes que isso cresça, e é muito complicado. Essa é uma das razões, digamos assim. A outra razão é o seguinte, a gente vive tempos extremamente obscuros, tempos negros, onde não temos uma verdadeira autoridade católica que nos direcione. Quando eu falo autoridade, no mais alto escalão da nossa Santa Igreja, começando pelo Papa. A gente não tem. Então, como a gente não tem, e mesmo aqueles tradicionalistas conservadores afirmando que é um Papa legítimo, isso, aquilo, tudo, nenhum deles obedece a esse Papa. Então, como a autoridade está vacante, mesmo que as pessoas não queiram afirmar que a sé está vacante, uma coisa eles não podem refutar, que é a seguinte: a sé de Pedro está vacante em autoridade. Ninguém respeita, digamos assim, a autoridade desse Papa que está aí. Todo mundo quer criticá-lo, todo mundo quer refutá-lo, seja tradicionalista, seja conservador. A diferença de nós é o seguinte, que a gente afirma o seguinte: bem, se ele não tem uma autoridade legítima, se a gente não pode respeitá-lo porque ele contraria a fé, contraria os dogmas, então simplesmente ele não é Papa. Só assim, a gente constata apenas. Por quê? Porque se a gente assumir que ele verdadeiramente é legítimo, a gente tem que obedecê-lo. Porque, por exemplo, ninguém trabalha numa empresa e o autor chega, né, quer dizer, o dono da empresa, o proprietário da empresa, diz, isso aqui é o meu gerente. Ele agora vai comandar tudo aqui. E ninguém, que são funcionários, vai ousar desobedecer ao gerente quando ele der uma ordem. Por quê? Porque tem diversas penas. Uma delas é ser demitido, ser excluído. Agora, como que você tem um Papa que se diz legítimo, mas não quer obedecê-lo em nada? Ainda diz que ele é legítimo. Ou seja, os tradicionalistas, conservadores, como é que se diz? Modernistas, liberais, uma coisa eles não podem negar: que para eles
a sé está vacante de autoridade. No mínimo isso. Todos eles, pelas suas palavras, eles constatam isso. Ficou bem claro? Então é o seguinte, diante disso tudo, eu percebi que muitas pessoas estão ficando presas, buscando uma espécie de ídolo para segui-lo. Por exemplo, tem uns que seguem o Centro Dom Bosco, outros seguem Carlos Nogueira, outros seguem Paulo Ricardo, mas ninguém quer ler os documentos da Santa Igreja, ninguém quer ler a Sagrada Escritura, ninguém quer buscar algo que é verdadeiramente das verdadeiras autoridades. Então cada um fica com seu ídolo ali. Por isso que eu excluí o grupo, porque eu não queria que ninguém me tomasse como exemplo. Ninguém me tomasse como, digamos assim, referência da Santa Igreja, porque a referência da Santa Igreja são os santos, são os doutores, são os verdadeiros papas. Deu para compreender? Eles são a referência. Nossa Senhora, São José, aqueles que estão no céu rogando por nós. São referências. E não eu, o simples pecador. Uma pessoa que vivia no erro até recentemente, e casei agora recentemente, depois de ter filhos. É inadmissível. Então eu não queria que as pessoas me tomassem como exemplo nesse sentido. Mas as pessoas querem, porque querem seguir alguém. Isso é um absurdo. Mas, mesmo diante disso tudo e de outras questões, eu resolvi reconsiderar essa minha posição e vou refazer o grupo agora, tanto no Telegram quanto no WhatsApp, mas com esse objetivo de compartilhar realmente os documentos da Santa Igreja, a Bíblia, discutirmos coisas católicas, só questões católicas. Só questões cujo objetivo seja a glória de Deus e o bem das almas, nada além disso. E quando alguém tiver uma dúvida, a gente pode sim consultar uns aos outros de maneira cordial. Porque tanto eu que estou fazendo esse vídeo para vocês, quanto vocês que estão assistindo, que eu considero que praticamente quase todos são leigos, nós fazemos parte do mesmo corpo. Do mesmo corpo místico da igreja, que é a igreja discente. Então eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. Isso é normal. Por exemplo, teve uma senhora que eu a saudei, com a saudação católica, ela respondeu amém. Daí eu enviei para ela a saudação, o significado da saudação, ela não sabia. Eu estou aqui a criticando, porque eu também, até há pouco tempo, não sabia dessa saudação. Mas só lendo livros católicos que eu fiquei sabendo, que é a seguinte: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quando alguém fala isso para outra, a outra responde, para sempre seja louvado. Essa é a saudação católica. Então, sempre quando eu falo, aqui no início do vídeo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou considerando que aquelas pessoas católicas que têm conhecimento sobre, respondam, para sempre seja louvado. Então, é para questões como essa, para informações, para conhecimento que as pessoas não tinham. Eu não tenho muitos conhecimentos, eu sou praticamente ignorante ainda em muitas áreas. Ignorante mesmo, não estou falando que eu não tenho uma opinião, sou ignorante. E eu vejo como necessário hoje abrir novamente esse grupo para compartilharmos. E que Deus nos persevere nisso e que cada um que queira fazer parte, que venha com boas intenções, com o objetivo de conhecer, amar e servir a Deus e glorificar a Deus acima de tudo e buscar o bem das almas. Esse é o objetivo, nada de confusão, nada de treta, como dizem, nada dessas questões. Em grupos, eu percebo que tem grupos que têm ali umas diretrizes, uma série de coisas que tem que ser observada, sob pena de ser excluído. Eu não vou colocar essas coisas, por quê? Porque todos nós somos católicos, alguns são pais de família, outros, por mais que sejam solteiros, mas são católicos, tem que ter ali um comportamento como tal.
Então eu não vejo necessidade para isso. Porque quando a gente começa a colocar regras, às vezes até o administrador, ele não respeita as regras. E aí, vai fazer o quê? Vai excluí-lo? Aí fica, digamos assim, uma questão injusta. Mas o grupo vai ser para todos, nesse sentido. E também uma das razões também que eu vou fazer esse grupo é por uma questão de caridade. Por quê? Porque eu conversando com algumas pessoas, né? Aliás, compartilhei essa minha intenção de fazer um plano de estudo anual da Bíblia, de leitura anual, melhor dizendo. Teve pessoas que falaram que não tem ainda uma Bíblia. É uma Bíblia Vulgata, né? Uma tradução. E por questões de condições financeiras. Então eu penso que nós, nesse grupo, possamos ajudar uns aos outros nesse sentido. De ali a gente, cada um, colaborar com a quantia para comprar uma Bíblia para aqueles que não têm. Eu penso que isso aí é extremamente saudável, porque nós fazemos parte do mesmo corpo discente, isso é uma questão de caridade, porque não vai buscar uma satisfação de um ego, uma satisfação de prazer, não, mas um objetivo que uma pessoa tem, um objetivo legítimo, de ler as Sagradas Escrituras, de uma verdadeira tradução autêntica, diretamente da Vulgata, e eu penso que a gente pode fazer isso. Aí, nesse grupo, quando a gente tiver presente, aqueles que não tiverem uma tradução da Vulgata, a gente pode colaborar, juntar aqueles que possam colaborar para que o outro compre, adquira. Seja uma edição nova ou usada, por exemplo. A edição que eu uso aqui, eu comprei na estante virtual. Aliás, comprei no sebo, em Natal, e a outra eu comprei na estante virtual, que eu tenho 2 edições. E o que importa são as Sagradas Escrituras. Eu penso que tem umas boas aí na estante virtual. A gente pesquisa e consegue. É isso, pessoal. Eu espero que tenha dado para compreender aqui. Só lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo o link para aqueles que quiserem se inscrever no grupo do WhatsApp e também do Telegram. Lá eu já vou compartilhar uma edição em PDF das Sagradas Escrituras com um comentário. Uma edição do Padre Antônio Pereira de Figueiredo e alguns livros sobre as Sagradas Escrituras, no sentido de estudar, compreendê-la. Sim, já ia esquecendo, lembrando aqueles que não assistiram aos meus últimos vídeos, eu aqui no canal, eu estou fazendo uma rifa desse rosário, tá aqui, para vocês verem novamente, já mostrei, aqui o crucifixo, aqui é Nossa Senhora das Graças, aqui é um rosário completo, deixa eu ver se dá para diminuir aqui, não é um texto, é um rosário mesmo, aqui. Eu estou sorteando juntamente com esse livro aqui, que é Os 15 Sábados do Santíssimo Rosário. Eu imprimi esse livro aqui e é muito bom essa devoção. Por quê? Porque entre diversas questões mostra aqui a importância do rosário e dos mistérios na vida de santos e doutores da igreja. Conta as histórias correlacionadas dos santos com esses mistérios e assim sucessivamente. É muito bom e tem exercícios excelentes. Então eu estou sorteando, eu já vendi 59, ainda tem 41 para vender, 41 números. Aqueles que estiverem interessados e quiserem ajudar aqui, eu agradeço. Porque repetindo, esse mês eu passei aqui por uma situação um pouco complicada e estou precisando assim. E agradeço a todos que puderem. E não esquecendo, mais uma vez, que
Vou deixar na descrição do vídeo tanto o meu WhatsApp pessoal, para aqueles que quiserem adquirir a rifa. Vou deixar também na descrição do canal os 2 links para aqueles que quiserem acessar o grupo do WhatsApp e do Telegram do canal Apostolado São José. É isso. Lembrando todos que nosso objetivo é conhecer, amar e servir a Deus, e tudo para a glória de Deus e o bem das almas. E fiquem todos com Deus e até a próxima.